Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo certo e estejam todos bem. Na aula de hoje, para a gente entrar na aula de hoje, a gente vai fazer um remember de tudo que a gente viu até aqui. Vê só, a gente já passou por uma aula onde vimos os processos de correção da prova do Enem, né? Foi a nossa primeira aula. E aí a gente foi aprofundando esses conhecimentos. A gente estudou sobre a estrutura do texto, passando pelo processo de produção da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. A gente também já teve uma aula sobre o processo de argumentação no texto, que é bem importante. A gente estudou também que para fazer esse texto, né, de forma legal, ele precisa ter um planejamento. Então, a gente teve uma aula sobre o planejamento do texto. Teve uma aula também sobre as competências de correção da redação. A gente viu, fez a análise, né, de textos exemplares de redações que foram nota 1000. A gente teve uma aula de estética. E aí a gente, diante dessas aulas, né, compreendeu todo o processo estrutural da redação do Enem. E aí a gente partiu para uma aula onde vimos algumas referências históricas, né, para ajudar nesse processo de ampliação do repertório sociocultural para produzir o texto. E tivemos duas aulas, né, desse modo, que foi a aula de referências históricas e a aula de referências filosóficas. E também fizemos duas propostas de redação, né, para ajudar vocês aí nesse hábito de estar escrevendo. E aí hoje, na nossa 15ª aula, a gente vai passar, né, agora para outra fase. E aí vamos ver uma coisa que é muito importante também na hora da produção do texto, né, que é além desses elementos estruturantes e além desses elementos referenciais, dessas referências. Hoje a nossa aula ela vai ser de gramática. E aí, além dessa aula de gramática, a gente vai ter algumas outras, de forma ampla, não é isso? Mais geral, para que vocês possam compreender, né? Tomar ciência de alguns elementos que vão ajudar muito na hora da produção do texto. E aí a gente começa falando, né, compreendendo que as frases que a gente escreve, elas têm uma ordem de ser escrita, não é isso? Elas têm mais de uma ordem, na verdade. E aí a gente destaca aqui a ordem direta, que é a mais comum, onde aí vocês veem um exemplo, né? Os jovens são os mais prejudicados na situação. Então, ela traz o sujeito primeiro, depois o predicado. E aí você vê sujeito, que é os jovens, o verbo, que está em destaque, e depois vem o predicado. E aí essa frase, ela também pode ser construída na ordem direta. E aí a gente vê dois exemplos, né? Vocês podem ver dois exemplos. Aí na tela, que é precisam ser tomadas decisões, aí o predicado ele vem antes do sujeito na frase, e embaixo, despreocupados, os jovens não se manifestaram sobre a decisão. Então, primeiro está o verbo, depois o sujeito e aí então o predicado. Então, a estruturação das frases, elas passam por esses momentos. Ela pode ser uma frase feita na ordem direta, onde o sujeito vem antes e o predicado depois, e a frase também ela pode ser elaborada na ordem indireta, né? Com predicado antes ou verbo antes, então, há esse deslocamento. A segunda coisa que eu venho trazer aqui para vocês na aula de hoje são as orações. As orações, elas são divididas em dois tipos, né? A oração coordenada e a oração subordinada. As orações coordenadas, elas são aquelas que são independentes uma da outra, pois não exercem função sintática entre elas. E as orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática sobre a oração principal, complementando o seu sentido. Então, essas orações subordinadas, elas são dependentes umas das outras. E aí, o que é que são, né, essas orações? A oração, ela é um conjunto de palavras que transmitem uma mensagem, tendo um verbo como um núcleo, vulgo frase. A oração, ela é constituída por sujeito e predicado, complementos verbais, complementos nominais, agente da passiva adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e apostos. Então, vamos ver aqui primeiro as orações coordenadas. Elas são divididas em duas, né? As orações coordenadas, elas podem ser coordenadas assindéticas, que
que são orações que não são conectadas por nenhum conectivo, sendo separadas por vírgulas. E orações sindéticas, que são aquelas que são conectadas por conjunções. Então, vamos ver aqui um exemplo de oração coordenada assindética. Gosto de comer, dormir e assistir séries. Então, a gente vê que o que vai separar aí são as vírgulas, não é isso? As orações sindéticas, elas também são divididas entre algumas. Elas podem ser orações sindéticas aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas, e a gente vai ver cada uma delas agora. As orações sindéticas aditivas, não é isso? Quais são as conjunções de ligação? Aí vocês têm alguns exemplos, né, de conjunções aditivas. E, nem, também, bem como, não só, mas também, não só como também, tanto como, não só, mas ainda, não só, bem como, assim e como. Então, tudo que der ideia, né, de adição, vai ser oração sindética aditiva. Vamos ver só esse exemplo. Não gostava de jogar futebol, nem de andar de bicicleta. As orações sindéticas adversativas, né? Qual é o sentido delas? Contrariar. Né? Isso, então, aí vocês veem alguns exemplos, que eu não vou falar todos, porque senão a nossa aula fica muito extensa, vocês podem ver, anotar aí, e vamos ver aqui o exemplo. Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou, né? Tem essa adversidade aí, essa contrariedade. E aí a próxima, que são as orações sindéticas alternativas, o nome já diz, né? Dão alternativas. Então, aí vocês veem os exemplos, ou não. E aqui a gente tem um exemplo aplicado na frase. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Então, tem essa polaridade, dualidade. As orações sindéticas conclusivas. Aí aqui do lado vocês têm um exemplo. Logo, pois, portanto, assim, por isso. Então, todas as conjunções que derem ideias de conclusão vão estar dentro dessa categoria. E aqui o exemplo: reprovei na última prova, portanto, não seremos mais da mesma turma. As orações sindéticas explicativas. Vou almoçar, pois estou com fome. Então, pois, porque, por quanto, todos esses termos, eles vão se encaixar aqui nessa categoria de orações sindéticas explicativas, né? Porque vão estar explicando. E aí, as orações subordinadas, não é isso que elas têm necessidade de um complemento. E elas são divididas em orações subordinadas adjetivas, substantivas e adverbiais. E a gente também vai ver cada uma delas agora. As orações subordinadas substantivas, elas podem fazer o papel do substantivo de uma oração. Como assim, Jussara? Elas são divididas, né, em orações subordinadas substantivas subjetivas, que é quando vai exercer a função de sujeito do verbo na oração principal. E aí a gente vê o exemplo, né? Foi informado que Luana passou na sua prova de doutorado. E aí, as orações subordinadas substantivas completitiva nominal, do tipo completitiva nominal, ela completa o sentido de um nome pertencente à oração principal. E aí a gente vê, todos temos a esperança de que os brasileiros saibam votar nas próximas eleições. E aí a gente vê, né, que está completando esse sentido. Esperança, esperança de quê? E aí a gente tem um complemento da frase. A próxima são as orações subordinadas substantivas predicativas, que é quando se exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. E aí, o bom é que ela sempre finge que não faz nada de errado, com o papel de predicado, né, do sujeito. Já nas orações subordinadas substantivas apostiva, ela exerce a função de um aposto, de uma oração principal. E o que é o aposto? Vê só. Lucas desejava apenas uma coisa. O aposto, ele vai retornar, né? Se relacionar com esse desejo. Vê só. O que era que ele desejava?
conseguisse um bom emprego. Entendeu? O aposto, ele vai ser o que vai explicar nesse sentido aqui. Não. Peraí. Novamente. As orações subordinadas substantivas, né, na oração tipo apostiva, ela vai exercer função de aposto em uma oração principal. E aí, ó, Lucas desejava apenas uma coisa. Que coisa é essa, né? Que conseguisse um bom emprego. Então, esse é o aposto da oração principal. E aí, o próximo, no tipo de oração subordinada substantiva ainda, né? No tipo objetiva indireta, ela é iniciada por uma preposição exercendo a função de objeto direto. Então, vê só aí no exemplo. Ó. O dono do comércio necessita de que todos os fornecedores entreguem seus produtos na segunda-feira pela manhã. As orações subordinadas substantivas objetiva direta, agora, elas exercem a função de objeto direto do verbo na oração principal. Então, quero que você adote aquele gato. Aí a gente parte para a próxima. As orações subordinadas adjetivas, que é quando vai se exercer a função de adjunto adnominal de um termo da oração principal. Então, ele vai possuir, né, resumindo, o valor e a função de um adjetivo. Então, vamos ver os tipos e os exemplos. As orações subordinadas adjetivas, ela pode ser explicativa, né, que é quando se amplia ou se esclarece um detalhe através de uma adição de uma informação. E aí ele vai aparecer, vai ser separado por vírgula, vê só. Aí no exemplo, o cachorro, que é da raça Poodle, desapareceu do pet shop. E aí o segundo exemplo, que são as orações subordinadas explicativas restritivas, ela vai restringir o significado do nome a que se refere por ser único e definido por ele. Então, aqui no exemplo, ó, Igor é um dos poucos namorados que é respeitado pelo pai de Natália. E aí, nas orações subordinadas adverbiais, né, elas exercem a função do adjunto adverbial em relação ao verbo da oração principal. E aí, na sua forma casual, elas podem ser iniciadas por conjunções e locuções casuais, apresentando a causa do acontecimento, né, que está lá na oração principal. Então, vamos ver o exemplo que fica mais fácil. Meire desmaiou no banheiro porque estava muito fraca com a gripe. E aí, na forma consecutiva, elas podem ser iniciadas por conjunções e locuções consecutivas, apresentando a consequência do acontecimento, né? Consecutiva consequência. Elas pegaram tanta chuva no estádio que ficaram ensopados. E aí, na sua forma comparativa, as orações subordinadas adverbiais da forma comparativa, elas podem ser iniciadas por conjunções e locuções comparativas, apresentando uma comparação com o acontecimento da oração principal. Então, Madalena cozinha como cozinhava sua mãe. E aí, as orações subordinadas adverbiais condicionais, elas podem ser iniciadas por conjunções e locuções condicionais, apresentando uma condição para a realização do acontecimento da oração principal. Então, se você me der licença, consigo sair da mesa para você sentar. Condicionais, uma condição. E aí, as orações subordinadas adverbiais, na forma conformativa, elas podem ser iniciadas por conjunções e locuções conformativas, apresentando a ideia de conformidade, concordância e regra relacionada ao acontecimento principal da oração. As solicitações devem ser encaminhadas conforme orientado no regulamento. E aí, as orações subordinadas adverbiais concessivas podem ser iniciadas por conjunções e locuções concessivas, apresentando uma ideia de contraste ou contradição em relação ao ocorrido na oração principal. Então, vamos ver o exemplo. Embora ainda não tenham se casado, Juliana e Alex compraram o apartamento. Então, a ideia de contraste, não é isso? De contradição, oposição. E
E aí, as orações subordinadas adverbiais finais, elas podem ser iniciadas por conjunções e locuções finais, apresentando a finalidade. Então, vejam só no exemplo. A equipe trabalhou para que os resultados fossem obtidos. Aí, as orações subordinadas adverbiais proporcionais, elas vão apresentar a ideia de proporcionalidade como em relação ao acontecimento. Então, no exemplo fica mais claro, vê só, quanto mais velha Maria ficava, mais rabugenta se tornava. Então, quanto mais uma coisa acontecia, mais a outra acontecia. Então, de forma proporcional. As orações subordinadas adverbiais temporais, elas vão apresentar circunstâncias de tempo, né, em relação ao acontecimento da frase. Então, vê o exemplo. Mal cheguei em casa, minha mãe ligou para buscá-la. Então, pessoal, eu sei que é muita coisa, é muita informação, mas é porque vocês receberam tudo de uma vez só. Então, vejam essa aula com calma, revejam e vão estudando esses conteúdos com calma, aos pouquinhos, que vocês vão dominá-los, né? Isso vocês vão se apropriar deles de forma muito natural, porque são falas, são coisas que nós usamos no nosso cotidiano, entendem? E aí fica mais fácil vocês entenderem, porque quando a gente recebe a informação toda assim de uma vez, ela assusta. Mas quando você vai treinando, vai praticando, vai estudando, isso vai se tornar um hábito. Tá bem? Então, espero vocês na próxima aula, semana que vem. E até lá. Tchau, tchau.